Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia vindo daquela região pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem das mesas dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é tua fé, seja feito conforme tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Irmãos e irmãs, a tentação de voltar a falar sobre São João Maria Vianney é muito grande. Narrei em breves palavras a vida dele no que eu tinha de tempo na homilia pela manhã. E fica a minha sugestão, se você quer conhecer um pouquinho sobre a vida dele, no que eu disse, basta acessar o nosso canal Mãe Piedade no YouTube e lá ver a homilia de hoje pela manhã. Porque celebrando a memória deste grande pastor de almas, o maior confessor que a igreja conheceu, que serviu de inspiração também para outros santos como São Pio de Pietrelcina, para gastar a vida nos confessionários, mas ao mesmo tempo olhando o zelo com que o São João Maria Vianney tinha pelo rebanho que lhe foi confiado, nós, padres, nos constrangimos diante disso e pedimos a Deus um coração semelhante ao coração de Jesus, que pulsava no coração de João Maria Vianney. E aí, tendo vamos dizer assim, imaginemos um quadro. A moldura que eu quero partilhar com vocês hoje é esta, a vida de São João Maria Vianney. Mas ela é só a moldura, porque o que interessa é o centro. E o centro é a liturgia dessa 18ª semana do tempo comum, onde nós apresentamos, a meu ver, uma das páginas mais belas do Evangelho de São Mateus. Porque aqui nós encontramos, meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, como que um raio-x da vida da maioria dos cristãos. A impressão que nós temos é que Jesus não nos ouve, que nós estamos falando, pedindo, e Jesus está fazendo ouvido de mercador. Porque de fato Jesus fez ouvido de mercador diante do pedido da cananeia. Mas aí a gente precisa entender, né? O que está por trás de tudo isso? O que faz com que Jesus finge que não escuta aquilo que ele está escutando? Bom, o que faz com que Jesus finja que não está ouvindo é justamente o amor paciente de Deus, que sabe provar o dom da nossa fé. Jesus quer ver até que ponto aquela mulher é capaz de ir por causa da fé. E aí que nós não entendemos. Nós não entendemos na maioria das vezes, porque a gente acha que Deus tem que dar as coisas para a gente de mão beijada. As coisas têm que vir para a gente na hora que a gente pede, do jeito que a gente pede, e quase que com o endereço assim, né? Fazendo uma metáfora com as entregas que vêm para a gente via Sedex, que se o pedido não vier certo, a gente manda de volta. Não é assim que funciona. Deus
Sendo Deus, não despreza aquilo que é ordinário, aquilo que é cotidiano, aquilo que é comum na nossa vida. Exemplo maior disso é a primeira leitura que nós ouvimos. E às vezes nós temos a mesma ilusão do povo de Deus no deserto. Qual que é a ilusão do povo? Deus prometeu a eles uma terra onde corre leite e mel. Prometeu. E eles chegaram e viram, provaram e viram. A terra corre leite e mel. Mas chegou lá na terra, a terra prometida, eles se depararam com algo que não estava no horizonte deles. Eles tinham agora que lutar pela posse da terra. E lutar com homens muito mais fortes, muito maiores na estatura. E esse povo então começa a murmurar. Nem tentaram e já começam a reclamar. Aqui surge um rapazinho que vai falar em nome do povo, mas eles quase dão como diz assim, um catiripapo nele. Esse rapazinho é o Caleb, que fala para eles assim: vamos lá, vamos lutar, com Deus a gente vence esse povo. E no entanto o povo começa a murmurar, reclamar. E o que Deus diz para Moisés é interessante. Deus fala assim: até quando esse povo vai murmurar contra mim? Parece contraditório a ação de Deus na primeira leitura e a ação de Deus no Evangelho. Porque na primeira leitura ele escuta até o que não precisa escutar, que é a murmuração. Enquanto no Evangelho ele finge não escutar um pedido. Vejam, o que está por trás disso tudo? Primeira coisa, meus irmãos, o que está por trás disso tudo é algo que nós precisamos tomar consciência. A nossa vida, ainda a vida espiritual, a vida na graça, ela não está isenta de lutas e combates. Deus promete, Deus cumpre, mas Deus nunca disse que nós teríamos o que Ele prometeu de mão beijada. É necessário um esforço da nossa parte. Porque no mundo da tecnologia que a gente está vivendo, a gente foi acostumado a não ter esforço, a não se esforçar para fazer nada. Hoje em dia você não precisa fazer esforço, mas nem para acender a luz. Tem um tal da menina lá, a Alexia, né? Que você fala, ela acende a luz da casa toda para você. Você não precisa nem levantar para apertar o botãozinho. A gente acostumou. E a gente acha que na vida nossa é assim. Se fosse fácil assim, desse jeito. Mas todo dia é uma luta. Todo dia, quem quer viver, vai ter que enfrentar gigantes. O simples fato de abrir o olho de manhã, meu filho, já é uma luta que você vai ter que travar. Porque nada te dá a garantia que você não vai ter, ao menos um desarranjo intestinal aí no meio do caminho e ter que refazer toda a sua agenda. Estou falando desse exemplo, ainda que um pouco hiperbólico, para dizer assim: Deus nos promete, Deus cumpre. Mas também nós precisamos nos esforçar para tomar parte daquilo que Deus nos prometeu. E aí entra de mão cheia o exemplo da cananeia. Porque aquela mulher realmente precisava. Porque se fosse, eu tenho certeza que se fosse eu não vou falar de vocês, se fosse eu já estava xingando o cabuquinho. Credo, esse aí que é o tal de Jesus, o povo vem tudo atrás dele, nem atenção dá pra gente, finge que não é comigo. Igual um monte de gente sai falando de padre por aí, credo, o padre fulano de tal, nem deu atenção para mim. Se ele soubesse que eu sou vó do fulano de tal, que trabalhou aqui, que fez... Começa a ladainha, né? Porque a gente quer ser o centro das atenções, inclusive na nossa relação com Deus. Inclusive na vida na graça, a gente quer estar lá no miolinho de tudo. Quer que os olhos, os ouvidos, as mãos de Deus estejam só voltadas para mim. Não precisa ir muito longe. Basta olhar aqui dentro da ermida para ver. Deus tem mais gente para cuidar além de mim. Deus tem mais preocupações além das minhas. Mas Deus também quer ver até que ponto que eu sou perseverante. Aquela mulher insistiu. E Jesus não
se incomoda diante das insistências. Aquela mulher insistiu tanto que ela começou a incomodar os apóstolos. Os apóstolos já estavam assim: o que nós vamos fazer com a dona aqui? Nós não estamos aguentando mais essa mulher falando na cabeça. Ô Jesus, dá um jeito. E aí Jesus fala em alto e em bom tom para aquela mulher escutar: eu vim somente para os filhos. Por que Jesus diz isso? Porque aquela mulher era uma pagã, era uma cananeia, nunca tinha ouvido falar, aliás, tinha até ouvido falar do Deus de Israel, mas servia a outros deuses. E Jesus está falando: eu não vim nesse primeiro momento agora para os de fora, eu vim para os da casa. Eu preciso dar os milagres, os sinais para os da casa. Se fosse eu e você, se não tivesse desistido na primeira vez que Jesus fingiu não ouvir, já tinha cascado fora agora. Porque o orgulho toma conta do nosso coração. Olha, ele está falando que nem filho eu sou. Eu não vou atrás desse cara. Eu não vou. Não mereço rastejar tanto. Não mereço isso na minha vida. Diante da resposta de Jesus, a mulher insiste. Ela não desiste. E diz: Senhor, socorre-me. Diante desse pedido sincero, ela já conseguiu uma coisa muito grande. Já conseguiu agora parar Jesus. Jesus parou, olhou para ela e disse: minha filha, não é certo eu tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ah, pronto, se fosse no mundo de hoje, Lia, se fosse o padre que falasse isso, estava respondendo um processo por danos morais. Porque Jesus chamou a menina aqui do quê? De cachorrinha. Não foi? Cananeu é isso. Vem de cão, canis, a tribo dos cães. Jesus está falando: olha, não é certo eu tirar do filho para dar para os cachorros. E aí eu me recordo do saudoso servo de Deus, Padre Léo. Se Jesus não chamar de cachorro, meu filho, não tem problema não, faça uma coisa: late. E aquela mulher, me desculpa, latiu. E foi capaz de rasgar o seu coração diante de Jesus e disse: eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Viram a diferença da cananeia para o povo de Deus? A cananeia não tinha direito, a cananeia não era destinatária de nenhuma promessa, mas ela soube persistir e lutar o bom combate da oração, porque a vida de oração é um combate. Eu preciso negociar com Deus, eu preciso estar em diálogo com Deus, e muitas vezes o que Deus me fala contraria o meu coração, mas Deus está nos provando na paciência, para ver se somos homens e mulheres de fé. E quando nós somos capazes de nos contentar com a migalha, nós recebemos um banquete. Ele nos dá tudo, nos dá a sua vida e nos eleva à dignidade de filhos e filhas de Deus. Por isso, hoje, tomando consciência das dificuldades que nós temos pela vida, não percamos a esperança, porque esse Deus caminha conosco. Esse Deus ouve tudo, mas se parece não nos responder, é para provar o meu coração e o seu coração na fidelidade a Ele. E aí termino, como eu disse, é uma tentação e vou acabar caindo na tentação, porque faz bem. São João Maria Vianney. Olha, vou ficar só com um exemplo que serve para mim, padre, e a partir de mim, padre, e os meus irmãos padres, que eu sei que tem um monte de padre que acompanha as escondidas à missa, e também para vocês a partir do nosso exemplo. São João Maria Vianney, apesar de toda a peleja que ele teve na vida dele, ele foi mandado para uma paróquia que ninguém queria ir. Ars, que hoje é famosíssima por causa da fé, era um lugarzinho que não valia nada. Era conhecida na França por ser o lugar onde tinha mais número de assassinatos. Um vilarejo com 240 pessoas, imagina. E o que marcava a cidade de Ars era a incredulidade e a prostituição. Foi para lá que São João Maria Vianney foi. Se João Maria Vianney
tivesse o espírito que às vezes move o nosso coração de padre, João Maria Vianney tinha batido o pé para sua excelência reverendíssima, o bispo que mandou ele para lá e falou assim: para lá eu não vou, eu sou burro, mas não sou doido. Porque era assim que chamavam São João Maria Vianney, de burro, porque ele não sabia latim. Para lá eu não vou, porque padre lá não é bem aceito, o senhor está me mandando para lá por quê? Quantas vezes eu já fugi da missão? E diante do testemunho de João Maria Vianney, envergonha-me. Porque Deus nos promete a presença dEle, Deus não nos promete comodidade. E João Maria Vianney foi. E chegou lá em Ars, o que ele encontrou? Um povo que não queria nada com a dureza. Quantas missas São João Maria Vianney celebrou sem uma pessoa dentro da igreja? Quantas horas por dia João Maria Vianney ficou sentado no confessionário esperando e ninguém apareceu para confessar? Então João Maria Vianney começou o bom combate da oração. Dedicou a sua vida à oração. Começou a entregar-se a Jesus em penitências, em jejum. Precisava disso? Não. Poderia ele ter continuado de braço cruzado lá na paróquia e falar assim: se o povo quiser que venha, o padre está aqui. Mas ele entendeu, como a cananeia, que Deus nos pede que combatemos por aqueles que amamos. E o coração de João Maria Vianney é modelo de um coração sacerdotal, porque o amor com que ele tinha pelo povo fez com que ele tomasse como suas as penitências que o povo merecia. E assim ele salvou a cidade de Ars. Ao ponto que a cidade de Ars, 13 anos depois, já não tinha mais uma taberna funcionando. Não tinha mais um prostíbulo funcionando. Não tinha mais assassinato. E o povo da França começou a ir lá para ouvir a palavra de Deus, por causa que aquele homem ousou ser perseverante na vida de oração. Ousou acreditar mais em Deus e lutar o bom combate da fé. Que hoje nós padres, homens, peço de vocês isso. Reze por nós. Porque nós temos que lutar a luta nossa e a luta de vocês. E muitos de nós padres já estamos cansados. Cansados porque já não temos forças nem mais para nós mesmos. E temos que continuar dando força para uma multidão de gente. A pandemia não nos permitiu reinventar-nos espiritualmente. Pelo contrário, a pandemia fez com que nós padres dessemos ainda mais de nós, para que o povo não perdesse a esperança. Então reze por nós. Mas, falando de nós, comprometamo-nos com uma cananeia, a não desistir diante das primeiras negativas de Deus, mas confiando que Ele nos ouve, ousar batalhar o bom combate da fé, para recebermos 100 vezes mais aquilo que pedimos, recebermos a presença dEle, que dá dEle mesmo, para que eu e você sejamos felizes e alcancemos o que realmente interessa, o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.